Olá pessoal, bem-vindo ao canal. Como havia prometido na aula anterior sobre geometria analítica, estudo baricentro, a nossa aula de hoje é a resolução de exercícios. Vamos resolver dois exemplos práticos de aplicação para entendermos o que é essa dinâmica do baricentro dentro de das coordenadas cartesianas. Então a nossa aula de hoje é basicamente resolução de exemplos aplicando o baricentro. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário sobre a aula, pedir aos amigos que se inscrevam no canal para que nosso canal cresça cada vez mais. Vamos à nossa aula de hoje sobre aplicações do baricentro na resolução de exercícios. A primeira questão diz o seguinte: determinar as coordenadas do vértice C, está pedindo as coordenadas do vértice C de um triângulo ABC, conhecendo-se o vértice A, nós vamos ter o vértice A na questão, o vértice B e nós temos o baricentro do triângulo. Na realidade, ele está querendo as coordenadas do vértice C. Então, basicamente isso, nós vamos desenhar aqui um triângulo improvisadamente para entendermos a dinâmica do processo da questão. Nesse caso, o que ele está dizendo? Aqui nós temos o triângulo ABC, só um instantezinho aqui. Aqui nós temos o vértice A formado por menos 6 e menos 5. Aqui nós temos o vértice B, nós vamos colocar nesse sentido. Aqui nós temos o vértice B formado por 4 e 6. E aqui nós temos o vértice C, que é justamente a pergunta da questão, formada pelo XC e pelo YC. E nós temos YC. E nós temos o quê? Nós temos lá o baricentro. O baricentro, na realidade, quando fizermos isso aqui, ó, a mediana que sai do B, a mediana que sai do A e a mediana que sai do C, só um instantezinho aqui para a gente entender o processo. Esse encontro aqui é o que nós chamamos de ponto G, que é justamente o que ele está dizendo, que é formado por quais pontos, por quais coordenadas? 1 e 0. Então veja que ele já deu essa afirmativa de que o ponto G é definido por esses valores. Agora veja o que é interessante sabermos aqui sobre as medianas. Se eu tenho uma mediana que sai do A, ela vai em direção ao lado BC. E divide esse lado aqui, nós temos aqui a mediana 1, vamos chamar M1, ela divide esse lado em duas partes iguais, é ponto médio. Nós temos a que sai do vértice B em relação ao lado AC, que divide esse lado AC em duas partes iguais, vamos chamar de mediana 2, a BM2, ponto médio 2. E aqui nós vamos ter o ponto médio 3, que divide o lado de A para B ou de B para A ao meio. Nesse caso aqui nós vamos ter a divisão mediana. O que nós vamos precisar agora? Está pedindo que calculemos as coordenadas do vértice C, que nós não temos. Então nós vamos ter que usar o atributo lá das coordenadas do baricentro. E quais são as coordenadas do baricentro? O ponto G, ele é formado por quem? Formado pelo XA mais o XB mais o XC. Tudo isso aqui dividido por 3. E o YA mais o YB mais o YC, isso aqui também dividido por 3. Nós temos aqui o que nós definimos como sendo, aqui é o nosso X do G, aqui nós temos o ponto G, e aqui nós temos o nosso Y do G. Então o que nós vamos observar? Que de fato ele já deu esses valores. O X do G no caso aqui é 1, veja que aqui ele está dizendo que é 1. E o nosso Y do G no caso 0, nesse caso igual a 0. O que nós vamos observar agora? Vamos simplesmente aplicarmos aqui as definições de quem? As definições do nosso X do G, que nada mais é do que o X do A, mais o X do B, mais o X do C, isso aqui tudo dividido por quem? Dividido por 3. E por último nós vamos encontrar o nosso Y do G, que nós já temos na questão, que é igual a quem? Ao Y do A, mais o Y do B, mais o Y do C, dividido por 3. Falou em baricentro, você tem que recorrer a essa fórmula. Não esqueça, por favor, de recorrer à fórmula do baricentro. Então vamos lá. Nós temos o nosso X do G. Quem é o X do G? O nosso X do G aqui no caso é 1. Substitua aqui 1. O nosso X do A é menos 6. Então substitua menos 6. O nosso X do B é 4. Então some 4. E nosso X do C, que nós estamos procurando, vamos colocar aqui a incógnita X do C, dividido por 3. Nós vamos fazer meio pelos extremos, então fica 1 que multiplica isso aqui tudo, vai ficar menos 6 mais 4, que vai dar menos 2 mais
o x do C igual a 3, que multiplica esse 1, que vai dar igual a 3. Nesse caso, nós vamos ter o quê? Que o nosso x do C ele vai ser igual a 3. Esse que está menos aqui, vem para cá, mais. Então, já encontramos o nosso x do C. Ele vale quanto? Ele vale 5. Justamente a abscissa do ponto C. O nosso YG, ele é igual a quem? Igual a 0, não esqueça, igual a 0. Quem é o nosso Y do A? O nosso Y do A é menos 5. Substitua aqui o menos 5. Quem é o nosso Y do B? O nosso Y do B é 6. Substitua 6. Mais o nosso YC, que é justamente o que nós estamos procurando da ordenada do ponto C. Tudo dividido por 0. Aqui nós temos 1 que multiplica esse termo, vai ficar 6 menos 5, que vai dar 1, mais YC. E o 3 que multiplica o 0, que aqui no caso nós vamos encontrar 0. Logo, isolando aqui o nosso YC, nós vamos encontrar o que para o nosso YC? Só um instantezinho. O nosso YC vai ser igual a 0. Quem está mais no primeiro membro vem para o segundo membro negativo. Então, o nosso YC ele é igual a 0 menos 1, que vai ser menos 1. Veja que nós encontramos aqui as coordenadas desse ponto. Então, como é que fica a nossa resposta, professor? Como ele está querendo as coordenadas do ponto C, nós encontramos para o XC 5. Então, colocamos 5 e para o nosso YC nós encontramos menos 1. Então, as coordenadas do ponto C procurado formado pelo 5 e pelo menos 1. Vamos ver a nossa segunda questão sobre a aplicação do baricentro na geometria analítica. Veja que essa questão é uma questão bastante interessante, porque está pedindo para calcularmos aqui a mediana, determinar o comprimento. Quando falar em comprimento, anotem aí, comprimento quer dizer distância, sinônimo de distância. Então ele está querendo o comprimento da mediana, ou seja, a distância do vértice A ou do vértice B ou do vértice C para determinado lado. Então ele está dizendo determinar a distância ou comprimento da mediana relativa ao lado AB de um triângulo ABC, conhecendo-se os vértices A, o vértice B e o vértice C desse triângulo. Então vamos imaginar algo assim parecido com o que eu vou desenhar aqui para entendermos o nosso processo. Vamos desenhar aqui um triângulo para entendermos a dinâmica da questão. Aqui nós vamos ter o triângulo ABC, coloca os vértices, aqui nós temos o vértice A, aqui nós temos o vértice B, nessa ordem, e aqui o vértice C. Como ele está falando na questão que é a mediana relativa ao lado AB, então você vai marcar um ponto bem no meio aqui desse segmento. Você tem um ponto médio aqui, esse que é o ponto médio, esse é o ponto médio de A para B. E como é que eu vou definir a mediana, professor? Você pega esse ponto médio do lado AB e liga para o vértice oposto. No caso, o vértice quem é? O vértice C. Nesse caso aqui é o que nós chamamos mediana. A mediana, nesse caso, é a distância desse ponto C para o ponto médio AB. Mas como é que eu encontro esse ponto médio AB, professor? Para me calcular essa distância? Simples. Quem são as coordenadas do ponto A? Formado por 4 e menos 2. Quem são as coordenadas do ponto B? Formado por 6 e menos 4. Como nós vamos encontrar esse ponto médio aqui no caso o MAB, no caso o ponto médio de A para B, pegando o x do A, somando com o x do B e dividindo por 2. Pegando o y do A mais o y do B e dividindo isso aqui por 2. Nesse caso nós vamos ter quem vai ser o ponto médio de A para B, que é a primeira coisa que nós temos que fazer. Pegamos o nosso x do A, que é 4, e somamos com o x do B, que é 6. 4 mais 6 dividido por 2. Pegamos o nosso YA, menos 2, somamos com o nosso YA no caso. No caso, somamos um número negativo, é só botar um número negativo aqui, menos 4, isso aqui dividido por 2. Vamos encontrar quem, professor? Vamos encontrar 4 mais 6, que vai dar igual a 10, isso dividido por 2. E menos 2 menos 4, que dá menos 6, dividido por 2. Vamos encontrar o nosso ponto médio como sendo quem? 10 por 2, que vai dar 5, e menos 6 por 2, que vai dar menos 3. Então, nós temos aqui a coordenada do ponto médio AB, formado por quem? Formado pelo 5 e menos 3. Primeiro passo para se calcular a mediana
de um triângulo é definirmos um ponto médio. Definimos um ponto médio do lado que ele está pedindo, que é o AB. Vamos agora para o nosso segundo passo. Qual é? Calcular a distância desse vértice para esse ponto médio. É o que nós chamamos de mediana. Então, a distância desse ponto C para o ponto médio AB é o que nós chamamos de mediana. Isso aqui é o que nós chamamos de mediana. E como vamos encontrar, professor? Usando a definição da distância entre pontos, que nós temos lá do primeiro tópico, que nós vamos pegar aqui. Como é a distância do C para o ponto médio? Nós vamos pegar o xm menos o nosso xc ao quadrado. Vamos pegar o ym menos o yc, isso aqui, ao quadrado. Então, nesse caso, nós vamos ter a distância do C para o ponto médio de A para B igual a quem? É a distância entre pontos. Não esqueçam de revisar distância entre pontos no plano cartesiano. Então, vamos lá. Aqui é o nosso xm. O nosso xm aqui, no caso, é justamente esse valor aqui, o xm, que é o ym. Só colocarmos aqui, vai ficar 5 menos o nosso xc. O nosso C é formado por quem? Ele é formado pelo 5 e o 4. Então vai ficar o xc, aqui nós temos o xc, aqui nós temos o quê? O yc, que é 4. Então jogando aqui ficaria 5 menos 5 ao quadrado. O nosso ym, menos 3. Menos 3 menos o nosso YC, 4, então menos 4. Isso aqui vai ficar ao quadrado. Não esqueçam, só um instantezinho aqui para completar o radical. O radical tem que preencher a expressão toda. Então, continuando aqui, nós vamos encontrar o quê? Para a distância do ponto C para o ponto médio. A distância do C para o ponto médio AB vai ser igual a quem? Vai ser igual, fazendo a subtração, 5 menos 5 aqui vai dar 0 ao quadrado. E nós temos menos 4 menos 3, aqui nós vamos ter menos 7 ao quadrado. Vamos continuar nosso cálculo, 0 ao quadrado é 0. Menos 7 ao quadrado dá igual a 49 positivo. 0 mais 49, vamos ter 49. E a raiz de 49 vale quanto? 7. Então, a distância do ponto C para o ponto médio AB, chamado de mediana, a nossa mediana aqui no caso, ela vai ser igual a quem? Vai ser igual a 7. Justamente o que nós estávamos procurando é a distância desse ponto C para esse ponto médio AB, isso aqui vale 7. Se quiséssemos calcular as outras medianas, bastava usar o vértice A em relação ao lado BC, usar o vértice B em relação ao lado AC. Então, a nossa aula de hoje é basicamente sobre a aplicação do ponto chamado denominado de baricentro. Calculamos um ponto desconhecido xc e yc e aplicamos a definição de mediana na resolução de uma questão, calculando o comprimento dessa mediana. Falou em cálculo de mediana, calcula-se primeiro o que? Não esqueçam, ponto médio. Depois do ponto médio, calculamos o que? A distância do ponto do vértice para esse ponto médio. Independente do vértice que você esteja estudando, da mediana que você está sendo cobrado na questão. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu comentário sobre a nossa aula, para que o nosso canal cresça cada vez mais.